Olá, meu querido, olá, minha querida, você que tem compartilhado o meu devocional diário e que espero estar abençoando a sua vida de alguma forma, assim como tem abençoado a minha. Você já ouviu uma frase que normalmente o pessoal diz que é Deus toma de conta? Frases como essa e frases como Deus cuide de você, Deus te guarde, Deus te abençoe, vá com Deus, Deus me livre e me guarde. Frases como essas são atribuídas por pessoas que desejam de alguma forma ou gerar uma expectativa de que algum cuidado especial, sobrenatural e muitas vezes até um cuidado ordinário da ordem do dia a dia venha abraçar a vida delas. O que muitos não sabem é que todos nós, dentro de nós, nós precisamos ser cuidados. E todos nós, dentro do nosso ser, nós temos o desejo de cuidar de alguém. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica comigo após a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre quem que vai cuidar de quem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aproveita e ativa o sininho para que você receba mais conteúdo do canal logo que a gente compartilhar os nossos devocionais que acontecem durante a semana. E no final, se isso foi abençoador para a sua vida, não perca tempo, é rápido e fácil, compartilhe com alguém e dê um like. Bora lá falar um pouco sobre quem vai cuidar de quem? Olá. Quando criança, eu não me lembro de ter tido problemas de carência afetiva quanto ao cuidado. Aliás, essa carência afetiva que muitos dizem que traumatiza muitas pessoas, no meu caso foi preenchida com a ação e com a plena lembrança de pessoas que cuidaram de mim. Quando não, meu pai e minha mãe, meu irmão mais velhos, alguns tios, o avô e a avó, mas sempre houve uma pessoa cuidando de mim. Eu acredito que eu fui agraciado e presenteado por Deus com essa ação divina do cuidado. Vou tomar a liberdade de falar com vocês um pouco sobre a minha infância. A realidade é que eu sou filho de pais que tiveram sempre uma vida muito humilde e tiveram que trabalhar logo cedo, né? Meus pais trabalharam, a vida deles foi o trabalho. E assim, quando nós éramos crianças não era diferente. Trabalhava meu pai, trabalhava minha mãe, e eu não consigo lembrar dessa lacuna onde eles não estavam na minha vida, porque muito embora eles fossem pais que não estivessem perto devido à demanda do trabalho, eles foram sempre pais presentes na minha vida devido ao cuidado que prestavam para a minha vida, e eu reconheço isso, não tem como não admirá-los. Mas diante disso, normalmente a gente pergunta assim, quem que cuidava deles? Se eles conseguiam cuidar da gente tão bem, ou então assim, se eles conseguem cuidar da gente tão bem, com quem que eles aprenderam a cuidar da gente? E parece aquelas perguntas de crianças, mas e se alguém ensinou eles? Quem que ensinou esse alguém? Meus avós, meus bisavós, a gente começa a andar num looping sem fim e acaba entendendo que, de alguma forma, o cuidado foi plantado na vida das pessoas, no percurso, no caminho, e que alguém ensinou alguém a cuidar, alguém que ensinou alguém que acabou chegando nas nossas vidas, e que a nossa adaptação a isso nos faz pessoas boas, cuidadoras ou não. Normalmente, quando nós somos filhos que passamos a vida toda exigindo apenas o cuidado e não cuidamos ou não nos esmerilhamos, assim, nos esforçamos em aprender a cuidar, normalmente nós passamos a ser filhos egoístas e filhos que vão se tornar sempre pessoas imaturas e que vão acabar protagonizando cenas de casamentos, de lares, de relacionamentos disfuncionais e até mesmo de famílias disfuncionais, e que acabam tendo problema sério com tudo isso. Mas por que eu estou falando isso para você? Na realidade, biblicamente, o cuidado ele não nasce na vida nossa quando nós nascemos, ou melhor dizendo, nós não nascemos já prontos quanto a isso. Nós aprendemos no percurso. E aí a nossa aceitação quanto a esse cuidado, ou o aprendizado desse cuidado, é o grande diferencial na nossa vida e vai nos fazer entender o quanto que nós podemos ir longe com isso e sermos abençoados. É mais ou menos assim, alguém ensinou alguém a cuidar, que ensinou alguém, e isso veio de algum lugar. Eu creio plenamente que Deus é a expressão máxima do cuidado.
E tudo isso, quando se fala de cuidado, se fala de Deus, né? E aí tem duas instituições na Terra, e você pode até discordar, mas fique até o final porque você vai entender por que eu estou dizendo isso. Aonde Deus expressa, vamos colocar de forma máxima, o cuidado dele, onde ele ensina a cuidar, onde ele cuida de uma forma muito profunda. A primeira delas é a sua família, é a minha família, é a família. E a segunda dela é a igreja. E você pode não ser um cristão, mas não dá para negar que a igreja é uma instituição de ensino de cuidado. A própria história declara isso. Você pode não concordar, mas todos os reis da Idade Média mandavam seus filhos para serem cuidados dentro de mosteiros ou de conventos, porque eles acreditavam que a igreja era o melhor lugar para se cuidar de um filho. Você pode não acreditar nisso, pode até rebater quanto a isso, mas você vai observar que todas as santas casas de misericórdia existentes no Brasil, e se é que existem em outros lugares, partiram de uma iniciativa da igreja. A igreja, ela é especialista em cuidado, porque o Deus que atua na igreja é o Deus que cuida. Você pode até escolher outra religião, mas você não consegue negar um contexto histórico que é um fato existente. Ou seja, primeiro Deus nos dá uma chance de sermos educados dentro de um cuidado, dentro da nossa família, e mesmo quando isso falha, Deus nos chama para ser igreja dele e aprendermos a cuidar e aceitarmos a ser cuidados, né? Ser tratados, ser trabalhados. Pode dizer algumas pessoas que o mundo ensina a viver. Ele pode até ensinar, pode até nos fazer sofrer bastante, mas sempre vai trazer deficiência no seu ensinamento. Muitos não conseguem aprender em casa por inúmeros motivos. Eu não vou conseguir tempo para tratar isso agora, mas Deus sempre dá uma oportunidade de nós sermos a igreja dele, através da ação plena de Jesus na cruz do Calvário, que nos traz a salvação. E olha, está muito distante de nos fazer ir para a igreja. Ele nos chama para ser a igreja dele, algo que não podem roubar da gente, um cuidado que é de Deus para a gente e que ninguém pode tirar, algo que nos ensina a cuidar e que ninguém pode refutar isso. Algumas pessoas tentam reduzir o cuidado na vida com a questão, não precisa tudo isso não, basta comida no prato, roupa, dar aquilo que as pessoas precisam, pagar o estudo, está muito bem. Mas não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Lucas, e Jesus tendo uma conversa com seus discípulos falou isso, em Lucas 12, versículo 23, ela fala assim: a vida é muito mais do que comida e roupa. A vida não é só comida e roupa, ou seja, a vida não é apenas alimento e provisão diária. O cuidado ele vai muito mais além disso. E no versículo 30 do capítulo 12 diz assim: a humanidade cansa-se por causa da comida de cada dia, mas o Pai Celeste conhece a necessidade de todos. E ele vai um pouquinho mais adiante. Ele sempre dará a vocês o que vocês precisam dia a dia, e procurem em primeiro lugar, ser fiéis ao reino de Deus. Ou seja, se vocês procurarem ser fiéis ao reino de Deus, vocês vão experimentar o cuidado de Deus. Lembre que eu falei para vocês? Deus nos abençoa e nos ensina a cuidar e ser cuidado em casa, dentro de casa. E mesmo que você não tenha tido essa oportunidade maravilhosa que eu tive de ter uma família, que é a expressão do cuidado na minha vida, Deus ensina você a ser cuidado e cuidar na igreja, sendo a igreja dele. O fato é que Deus cuida. De uma maneira ou de outra, Deus te cerca e quer cuidar de você. Mas o mesmo Deus que cuida também ensina que nós devemos ser pessoas que cuidam de outras pessoas. Os dois principais mandamentos demandam nós adorarmos, nós glorificarmos, nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, mas também nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus nos dá uma família onde a principal responsabilidade, a principal de uma família é o cuidado. Não se espera menos do que uma família. E aí Deus nos chama para a família da fé, para uma comunidade de fé chamada igreja, onde a principal responsabilidade e o principal atributo é o cuidado um com o outro. Talvez você não saiba e talvez você nem concorde, mas essa crença ela é bem provável na sua vida. Eu não estou falando da minha vida. Quando você diz frases como
Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus me livre, Deus toma de conta. Isso porque no seu interior você sabe que Deus cuida. Deus cuida. Ele é a expressão máxima do cuidado sobre a vida de uma pessoa. E Ele é o ensinamento máximo do cuidado sobre a vida de uma pessoa. Aquele que ensina o cuidado também é aquele que cuida. E o seu, vamos colocar assim, no seu íntimo da sua vida, isso pode ser reconhecido. Pode muitas vezes não ser aceitado, mas ele pode ser reconhecido. E eu quero convidar você, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, a você reconhecer o cuidado de Deus. E essa expressão desse cuidado na sua máxima acontece quando Ele envia Jesus Cristo para que aquele que nele cresce não perecesse, mas fosse cuidado, tendo a vida eterna. E você pode, talvez, não reconhecer isso, mas você também pode reconhecer e deixar de refutar essa verdade. Deus cuida de você. Em Jesus, Deus cuida de você. Vamos orar um pouquinho? Querido Pai, eu peço a Ti que o Senhor toque na vida desse meu irmão que está ouvindo esse pequeno devocional e compartilhando comigo. Que ele reconheça o Seu cuidado, ó Pai, e que ele viva para o Teu cuidado. Que ele abrace Jesus, não apenas a causa. Que ele abrace a vida de ser igreja e não apenas de ir na igreja. Que ele reconheça que a família dele foi uma bênção na vida dele, expressão do Seu cuidado, independente de como tenha sido. O Senhor nunca o abandonou. Cuida desse meu irmão, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você e eu te vejo no nosso próximo devocional diário. Fiquem com Deus, um forte abraço.